galera, quem fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos lá para mais uma questãozinha de física. O marinheiro, sentado na proa de seu barco, observa que as ondas do mar chegam até ele a uma razão de 10 cristas a cada 25 segundos, sendo a distância entre elas de 10 metros. Calcule a velocidade de propagação. Vamos lá para a mãozinha. Então, galera, o que você tinha que entender aí a respeito dessa questão? Ela está falando que passam 10 cristas consecutivas aí por ele. Primeira coisa, você tem que entender o que isso representa. Crista é o ponto mais alto de uma onda. Então a ideia seria mais ou menos assim: passou a primeira, passou a segunda, passou a terceira, quarta, quinta e assim vai, né? Até passarem 10. Essa é a ideia que você tinha aí para trabalhar. Qual é o problema? Essas 10 cristas vão te dar uma informação a respeito da distância entre as ondas. Uma confusão é: o comprimento de uma onda é a distância de uma crista consecutiva até a outra. Se você reparar em todo esse intervalo citado, quantos comprimentos de onda se passaram por esse barco? Se passam 10 cristas, você tem que ver que entre duas cristas sempre tem um comprimento. Entre 3 cristas tem 2 comprimentos de onda. Entre 4 cristas tem 1, 2, 3 comprimentos de onda. E entre 5 cristas tem 1, 2, 3, 4 comprimentos de onda. Então repara o seguinte: sempre que eu tenho duas cristas, o número de ondas entre elas é exatamente a quantidade menos 1. Se eu tenho 3 cristas, eu tenho 2 comprimentos de onda. Se eu tiver, por exemplo, 8 cristas se passando, entre eles tem 7 comprimentos de onda. A questão falou que passou pelo barco 10 cristas. Então, quantos comprimentos de onda vai passar por ele? Então, a distância total vai representar aí um intervalo de 9 vezes esse comprimento de onda. Então, é o número de cristas que você tem passando menos 1. Lembra disso. O número de distância entre pontos consecutivos é sempre a quantidade de pontos menos 1. Então, como eu tenho 10 pontos, 10 cristas, o intervalo de distância entre eles, consecutivos, vai ser 1 a menos, vão ser 9. E isso tudo aí acontece num intervalo de tempo de 25 segundos, de acordo com o texto. Aí ele fala na sequência que a distância entre elas é de 10 metros, ou seja, o comprimento de onda é de 10 metros. Se no intervalo de 10 cristas eu tenho 9 comprimentos de onda, o deslocamento que se teve aí de energia foi de 90 metros. E isso tudo em 25 segundos. Aí a questão foi e perguntou qual é a velocidade de propagação. A velocidade de propagação de uma onda tem algumas maneiras de calcular. Uma delas é que ela está se propagando no mesmo meio. Como tem velocidade constante, eu posso utilizar o V igual a ΔS sobre ΔT para resolver o problema. E eu sei que o deslocamento que essa energia teve foi de 90 metros, e isso tudo aconteceu em 25 segundos. Então basta eu efetuar essa divisão. Não é uma conta tão complexa, mas a gente tem como melhorar um pouquinho. Por exemplo, quando você tem um fator que está sendo dividido por 25, você pode simplificar multiplicando embaixo e em cima por 4. Melhora um pouquinho a sua vida. Em cima, por exemplo, 90 vezes 4 dá 360. 25 vezes 4 dá 100. E dividir por 100 é só você andar com as casas decimais 2 vezes para a esquerda. Então o que você tem aí é que a velocidade dessa onda será igual a 3,6
com as medidas que eu estou utilizando para distância e para tempo, que são metros por segundo. Essa aí é a nossa resposta.